Incredulidade é a falta de fé, ou a recusa em crer, ou até mesmo, após nós já até sermos alguém que crê, nós então deixarmos de ter fé. Vamos então, em primeiro lugar, destacar a incredulidade em relação ao próprio Deus diretamente. O primeiro pecado, o próprio pecado do homem no Éden, já é uma manifestação de incredulidade, pois deixaram de dar crédito ao que Deus havia dito para dar ouvidos, para acreditarem na palavra, na voz da serpente. E isso é o que torna ainda pior. Nós deixarmos de acreditar na palavra de Deus para darmos crédito a quem não deveríamos dar. A própria história do povo de Deus é marcada pela incredulidade. Basta eu e você lermos principalmente o processo de libertação do povo hebreu, a caminhada pelo deserto e depois, mais à frente, ao lermos as Sagradas Escrituras, toda a rejeição à palavra dos profetas. Ao Jesus se encarnar, ele exige que tenham fé na sua pessoa, ele como sendo o Messias enviado, mas o que ele recebe é rejeição, é incredulidade, principalmente por parte dos religiosos daquela época. Vale lembrar, por exemplo, os fariseus, os saduceus, toda aquela turma que não deu crédito à vinda do Messias, à vinda de Jesus. E a palavra de Deus nos alerta a respeito da incredulidade em Deus, a respeito da incredulidade no Senhor. Pois se é pela fé que nós de fato vivemos em Deus, recebemos a salvação, permanecemos nele, é também pela falta de fé que nós somos descartados. Lá em Hebreus capítulo de número 3, no versículo de número 12, está escrito assim: tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Veja que aqui já está falando de alguém que já tem fé, mas corre o risco de perder, e toda essa carta aos Hebreus ela é marcada por esta temática a respeito da falta de fé, da apostasia. Lá no versículo 19 está escrito assim: portanto, estamos vendo, foi por causa da sua descrença que não puderam entrar. Falando de um povo descrente e incrédulo. E se nós também formos esses, nós também não poderemos entrar onde Deus quer. Em segundo lugar, eu destaco aqui a incredulidade em relação ao poder de Deus, à sua fidelidade, ao que Ele pode fazer, ao que Ele pode nos dar, ao que Ele pode realizar, sendo Ele soberano. Nós vemos um exemplo de incredulidade por parte de Sara. Gênesis capítulo de número 18, versículo de número 12, vai dizer que ela riu ao tomar conhecimento de que teria um filho, porque ela já era de idade avançada e para ela aquilo era impossível, esquecendo de que Deus é o Deus do impossível. Quando nós olhamos, repito novamente, para a história do povo hebreu, principalmente aquele povo via milagres após milagres, prodígios após prodígios, mas eles insistiam em não crer naquilo que Deus poderia continuar fazendo. E isso é um agravante. Nós até já temos visto o que Deus fez, visto a sua fidelidade manifestada, mas ainda assim insistirmos em não crermos. Isso é muito sério, meu irmão, minha irmã. E quando o próprio Cristo vem, ele recebe, como eu disse, incredulidade. Quando ele começa o seu ministério, o começo é marcado por descrença da parte daqueles que deveriam lhe receber. Quando nós chegamos em Marcos capítulo de número 6, quando ele está iniciando o seu ministério, Marcos 6, versículos 5 e 6, não pôde fazer ali na sua terra milagre algum, curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança, da incredulidade deles. Na carta de São Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 6, vai dizer que é preciso que nós tenhamos uma fé firme, uma fé que não vacila, para recebermos de Deus sabedoria ou qualquer outra coisa. A incredulidade bloqueia aquilo que Deus poderia fazer em nossas vidas, aquilo que Deus poderia nos conceder. E os próprios discípulos de Jesus também tiveram um comportamento de incredulidade. Em Marcos capítulo de número 9, vai falar que um pai apresentou aos discípulos de Jesus um jovem epiléptico, mas eles nada puderam fazer por aquele menino, por aquele pai. Olha só o que está escrito em Marcos 9, versículo 18, o pai dizendo a Jesus: roguei aos teus discípulos que o expelissem, que fizessem alguma coisa, mas nada puderam fazer. Respondeu-lhe então Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim.
Jesus estava falando da incredulidade dos discípulos, mas também incluindo toda uma geração incrédula. Como não lembrar da incredulidade de um homem chamado Tomé, muito conhecido por nós? João capítulo de número 20, versículo de número 25, vai dizer que os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, não puser o meu dedo no lugar dos pregos e não introduzir minha mão no seu lado, não acreditarei. E é nesse contexto que Jesus diz a ele: não sejas incrédulo, mas homem de fé, Tomé. Em Marcos capítulo 16, versículo 14, Jesus está repreendendo os seus discípulos por causa da incredulidade. Pois diz assim: por fim apareceu aos 11 quando estavam sentados à mesa e censurou-lhes, repreendeu-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. Nós também podemos ser parte dos 12, podemos já ser discípulos de Jesus, mas ainda assim nos comportarmos com incredulidade no coração. Quanto à incredulidade, nós precisamos lembrar que uma das marcas dos finais dos tempos é a apostasia, a perda da fé. Lucas 18, versículo 8, Jesus disse: acaso quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé sobre a terra? Isso é muito sério, irmãos e irmãs. A incredulidade é tão séria que a palavra de Deus nos alerta para que nós não tenhamos nem mesmo comunhão com aqueles que não creem. 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 15. Ou que acordo haverá entre o crente e o descrente, entre o fiel e o infiel. E em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8, na lista dos que serão condenados estão os descrentes, estão os incrédulos. Então eu concluo dizendo: tenhamos fé e não percamos essa fé. A fé é um dom de Deus, mas nós precisamos alimentar essa fé. Nós precisamos usar essa fé. Nós precisamos cultivar e desenvolver cada vez mais esta fé. Jesus mesmo disse, quando os discípulos disseram: aumenta-nos a fé, ele falou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, ou seja, uma fé que é multiplicada, uma fé que cresce. Para que nós não percamos, precisamos usá-la cada vez mais e ela se tornará cada vez maior. Nós precisamos ter humildade, nós precisamos orar. Marcos 9, 24 vai dizer que o pai do menino epiléptico disse a Jesus: eu creio, mas venha em socorro da minha falta de fé. Ele estava dizendo: a minha fé ainda é muito pequena. Para alimentar e manter a fé, nós precisamos ouvir a palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. E além disso tudo, nós precisamos guardar e preservar essa fé até o fim, como está escrito em 2 Timóteo 4, 7. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.